E hoje o primeiro destaque, então, um destaque rápido, porque todo mundo tem destaque aqui para dar. Vamos lá, então, vai, seu primeiro destaque. De São Paulo, de Palmeiras, de Santos. Aliás, o Ramiro tá lá na Neoquímica Arena. Isso. E vai vir daqui a pouquinho, hein? Porque ele acompanhou o treino aberto. Vai ter entrevista Da torcida corintiana. Não sei, estamos esperando, aguardando lá o Ramiro. Vamos lá. Vem cá, véspera de um jogo desse tamanho, nenhuma entrevista, nenhuma. Você não tá acostumado com isso? Não, é que... Sabe por quê? A gente era de uma época que a promoção do jogo ela existia. Lógico. Lembra, Capri? Claro. Um treino aberto desses do Corinthians, todo mundo ia ter uma zona mista para todo mundo falar. Sem nenhum problema, né? Mas não dá para falar antes de um jogo. Por quê? Todos os jogadores vencedores, acostumados, cheio, com 200 assessores, 200 empresários, né? Sim. Cheio de gente babando o ovo e dando tapinha nas costas, né? Quando eles estão ganhando, certo? Era só fazer entrevista dos dois lados, né? Organizar e fazer entrevista para promover o jogo. Nós somos da época, Pretzel, em que, num dia como o de hoje, com a imprensa presente nos treinos, teríamos as imagens do que aconteceu lá no Ninho do Urubu, da briga entre Gerson e da agressão Varela. Do Gerson e do Varela. Certamente hoje as imagens estariam todas aí. Como hoje a imprensa não tem mais acesso aos treinos, fica a palavra oficial do clube. Aliás, eu quero cumprimentar... Não, peraí, o meu destaque. O Capriotti me chamou para dar um destaque. Não, mas tem ordem de destaque agora. Era só que faltava agora. Não, é brincadeira isso aí, cara. Colega de trabalho. O Capriotti me chamou. Exatamente, o Capriotti me chamou. Vamos lá, a palavra está com você, Paulo Capelani. Eu só queria falar o seguinte. O Flamengo se transformou numa várzea por causa de uma diretoria sem comando. Os jogadores mandam no clube. Os jogadores fazem o que eles querem. Então, simplesmente o Flamengo ele está colhendo aquilo que plantou ao longo dos últimos anos. É claro que eu não vou colocar na responsabilidade da direção dois moleques saírem na mão vestindo a camisa do Flamengo, que é errado. Que está errado, independentemente da discussão, se chegou por cima, se machucou, se não machucou. O Gerson e o Varela, eles protagonizaram cenas patéticas, bizarras, dantescas, pitorescas. Agora, tudo isso é acarretado através de uma diretoria que não tem controle perante os jogadores. É uma diretoria frouxa, é uma diretoria que não corresponde com a grandeza deste clube. Mas eles são vitoriosos, mas eles são campeões. Imagina só se o Flamengo fosse bem gerido, onde estaria hoje. Então o presidente Rodolfo Landim, que é extremamente omisso, Marcos Braz, que usa do Flamengo como palante político, Bruno Spindel, que só aparece na boa, esses caras precisam largar ontem o osso. E não só a saída do Sampaoli imediatamente, mas de toda essa cúpula que faz mal ao Flamengo e mal ao futebol brasileiro. Deixa eu mandar um abraço ao Paulo Pelaipe, porque quando ele estava no Flamengo, isso não acontecia. Isso aí não aconteceria se Paulo Pelaipe estivesse lá. Mas teve crise também com o Jorge Jesus lá, né? Não, mas enquanto ele estava lá, esse tipo de coisa não acontecia. O Fabinho, volante, que jogou no Inter, no Santos, jogou no Fluminense, certo? O que o Fabinho faz? O Fabinho não manda nada. O Juan foi um zagueiraço, hein, cara? Nossa senhora. O que o Juan jogou de futebol... Tá louco. Quem jogou mais, Juan ou Aldair? Aldair. Não, Aldair. Você tá louco. O Juan foi um monstro, mas nesse nível aí não. Acho que nesse nível top não. 5 dos melhores Juan brasileiros. e Fabinho, você acha que o Juan consegue chegar perto do Gerson? Imagina. Ou no Gabigol? Imagina. É certo? que nem o Alessandro no Corinthians. Eles não fazem, eles são assim, ó, nada contra esse jogador que quer virar coordenador, certo? Lógico. O Magrão está lá no Inter, perfeito? Tomou um empurrão do Ener Valencia. Não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque eles são eles têm medo dos jogadores. Sim. Eles são corporativistas ao máximo com os jogadores, eles não têm força para encostar num jogador, eles não têm força. A nota do Flamengo no Twitter é uma das coisas mais patéticas que eu vi nos últimos anos. Não, entrever é isso aqui, ó. Outra coisa. Entrever é isso aqui, ó. E ele me empurra também. Bate isso aqui. Boca, isso é um entrever. Desculpa, tá, Capri? Só fazendo a sinalização. Isso aqui. O senhor tá liberado. Isso aqui é um entrever e ele me empurra também. Isso é um entrever, certo? Os caras brigaram a soco. Não, quebrou o nariz do Amanhã vai ser o fim de uma gestão. O Varela entrando em campo como titular com uma máscara no nariz. É o fim da gestão amanhã. É o fim. Ele entrando como titular, arrebentado no rosto, certo? Heróico, né? Olha lá. Heróico. O cara tá, né? O cara tá se sobressaindo. E o Wesley não joga que tá suspenso. Pois é. Por isso que o Varela deveria jogar. Então o Varela amanhã se jogar com uma proteção no nariz, é o fim do departamento de futebol e da autoridade do Flamengo.
É o fim. Nem o Varela e nem o Gerson, num clube sério, estariam relacionados. Vai prejudicar o time. Nada a ver, cara. Isso chama-se disciplina. O Flamengo não é a casa do pai Landim nem da mãe Joana. O Flamengo é o Flamengo. O maior clube do Brasil, na minha opinião. E talvez na América do Sul. Só que eles não conseguem fazer. Não conseguem gerir, né? É um negócio impressionante. A nota no Twitter é de uma infantilidade aquilo ali. Nossa, sabe? É de um negócio tão juvenil. É ridículo. Aquilo ali, viu, o Capri? É do nosso time de colégio, aquela nota ali. Pano também, né? Eu só queria... Vocês se lembram, 3 semanas atrás, logo depois do jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, eu disse aqui que Flamengo e São Paulo, para mim, deveriam fazer a final da Copa do Brasil. E que o Flamengo era favorito a ser campeão de novo. Pois bem, 3 semanas depois, mudou tudo. Mudou tudo, porque o Flamengo confirmou essa bagunça, essa confusão, essa incompetência que tem. Um time gigante, uma camisa monstruosa, comandada por amadores. Os dirigentes do Flamengo são amadores. O Flamengo se sustenta pelo dinheiro que tem, pela arrecadação que tem, que justa, merecida, pelo gigantismo, mas por dirigentes amadores. Se o Flamengo fosse comandado por gente competente, profissional, séria, o Flamengo ninguém seguraria na América do Sul. Seria imparável na América do Sul. Mas como é comandado por esses incompetentes amadores, o Flamengo segue nesse sobe e desce. Desde sempre. Desde sempre. Então amanhã não será surpresa para mim se o Grêmio fizer uma diferença de 2 gols no Maracanã e levar para os pênaltis. A diferença ainda é grande. Apesar de toda a crise, a diferença ainda é grande. E outra, eu não sei se tu concorda, os jogadores do Flamengo não vão jogar para perder amanhã. Não sei, hein? Não. Amanhã não. Não sei, Não, amanhã não. Eu não coloco a mão no fogo por ninguém. Não, aí, viu? Porque esses jogadores, como você Flamengo, mesmo fala, eles derrubam com força. Eles são dinheiristas. E além disso... A premiação da Copa do Brasil é gigantesca. Sim. E é o único título que eles podem ganhar no ano. É o único que eles podem ganhar no ano. Pra mim é uma hipocrisia. Mas esses jogadores não têm nenhum respeito, não tem nenhum zero, não tem nada. Não, Pra eles perder um campeonato, tanto faz como tanto fez. Capriotti, eles tinham, mas eles foram tão vitoriosos com essa camisa que não houve a reformulação necessária que eles se acomodaram. E uma das cenas mais patéticas, eu tive um debate hoje com o Denilson Show no Jogo Aberto, é a minha opinião e respeito a dele. Gente, que cena ridícula dos jogadores do Flamengo indo abraçar o Dorival Júnior antes da bola rolar, assim como eles fizeram com o Rogério Ceni, assim como eles fizeram com o Renato Gaúcho. Eu acho engraçado. Nada que bom que tu Dorival, concorda Renato comigo. Que bom que tu concorda comigo. Por que vocês não abraçaram o treinador quando ele era comandante de vocês? E aí quando os caras saem, vocês querem pagar de abracinho, talvez até para dar um recado pro Sampaoli. Tomem vergonha na cara, vocês, jogadores do Flamengo. Isso é um cinismo. Cinismo de boleiro. Viu? Cinismo de boleiro. Eu até brinquei na transmissão, tu estava junto conosco domingo, que se o Pedro fizesse o gol de Pedro para dar um abraço no Dorival. Vai. Eu brinquei. Era mais fácil. Viu, Pedro? Faz o gol e vai abraçar o Dorival. Não corre em direção ao banco do Flamengo. Acho que vontade não faltou, não. Certo, mas viu, o Capelanes, aquilo que a gente conversou já, eu acho uma hipocrisia, aqueles abraços, sabe, na entrada, antes de entrar em campo, sabe? Quando os caras vão entrar antes do jogo. Ficam se abraçando, agora, viu? E os treinadores, Flamengo, abraçar treinador, faz isso, isso até é uma questão de respeito, né? Sim. Faz isso depois. O Renato adora isso aí. Amanhã, por exemplo, se eu sou, com todo respeito, se eu sou o Alberto Guerra, presidente do Grêmio, o Renato, vai abraçar os caras do Flamengo amanhã depois do jogo, certo? Vamos pro jogo, nós temos que ganhar o jogo. Te concentra, esquece eles antes do jogo. Na área técnica, não tem que abraçar, tem que jogar. O Grêmio enxerga a possibilidade de fazer uma diferença de 2 gols amanhã no Maracanã. O Grêmio enxerga. 3 semanas atrás... Você enxerga isso? Eu enxergo. Eu enxergo mais por incompetência do Flamengo, por frouxidão de um elenco, mas é o que eu disse aqui. Méritos do Grêmio. 3 semanas atrás, não enxergava. 3 semanas atrás, o Flamengo era favorito para ganhar a Copa do Brasil. Em 3 semanas mudou. O Corinthians melhorou. Vai enfrentar o São Paulo em condições de igualdade, apesar de jogar no Morumbi. Os dois também. Os dois também. O que aconteceu no Morumbi, absolutamente normal. E o Flamengo piorou. Então o Grêmio está enxergando uma possibilidade de fazer 2 gols de diferença e levar para os pênaltis e conseguir a classificação que estava perdida 3 semanas atrás. Tá. O momento do Grêmio era medíocre. O Renato largou. O Renato perdeu por 2-0 e eu também fiquei irritado com isso. Ele pegou e largou. Claro. Ele disse que era praticamente impossível.
então. E agora tem uma Agora chance. não. E agora tem uma chance agora. possibilidade. Tu perguntou de quem é a culpa, eu vou dizer de quem é a culpa, na minha opinião. A principal é da diretoria do Flamengo. Eles tinham que ter mandado o São Paulo embora depois da agressão do preparador físico. Lógico. Aí eles bancaram a permanência do treinador, certo? Bancaram a permanência do técnico. E agora eles têm que, com todo respeito, eles têm que administrar agora. Lógico. Porque não tem sentido tu mandar o cara embora agora, tendo a possibilidade de chegar em mais uma decisão, né? Claro. Deixa eu mandar uma saudação